A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. Bem-vindos a mais um estudo. Hoje estamos estudando o capítulo 13 de 1 Samuel. Amém? Antes de tudo, vamos orar ao Senhor pedindo que Ele esteja à frente desse nosso estudo. Senhor Deus, Todo-Poderoso, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, por Teu amor e misericórdia, mais um dia que o Senhor nos concede, por mais oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos a Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, Pai querido, peço que esteja abençoando cada irmão que está assistindo esse vídeo, esteja abrindo sua mente, seu entendimento, ministrando teu coração, e qualquer dúvida seja sanada, Pai, pelo teu Santo Espírito. E que o homem seja apenas um instrumento, um canal em tuas mãos, Pai, porque a honra e glória só pertence somente a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, vamos iniciar o estudo. O versículo 1 nos diz assim: Um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel, e estavam com Saul 2.000 em Miquimás, e na montanha de Betel, e 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá, de Benjamim. E despediu o resto do povo, cada um para sua casa. E Jonatas feriu a guarnição dos filisteus que estava em Gibeá, o que os filisteus ouviram, pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo: Ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer: Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado após Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, a oriente de Bet-Aven. Então, amados, Saul aqui já estava reinando, 2 anos. Ele estava no segundo ano do reinado dele. E tem um pequeno saldo aqui. E vemos que também que o Saul, quando ele se torna rei, já é um homem já mais maduro, né? Porque vemos que o filho dele, Jonatas, já tem idade para ir à guerra. Então ele já era um homem mais, não era um jovenzinho, ele era um homem maduro quando ele se torna rei. E aí Saul vai e forma um exército em Israel, Ele forma um exército de 3.000 homens. Ele fica com 2.000 e deixa Jonatas com 1.000 homens. E Jonatas chega o quê? Jonatas vai com esses 1.000 homens dele, eles atacam uma guarnição filisteia e eles têm sucesso, obtêm sucesso. Eles vencem, eles sobrepujam essa guarnição filisteia. E nisso Saul vai e faz todos saberem, que ele obteve essa vitória. Jonatas obteve a vitória e foi Saul que obteve a vitória, então eles obtiveram essa vitória sobre os filisteus. É claro que isso teve uma resposta. Os filisteus então eles vão, preparam um grande exército, juntam um grande exército para enfrentar uma guerra de grandes proporções, Eles vão e formam um exército forte, que a gente vê aqui, ele fala o quê? O povo em multidão como uma areia que está à borda do mar. Ou seja, não dava nem para contar de tanta gente que tinha no exército dos filisteus. Não tinha nem como contar. Tanto soldado que tinha. Era como se fosse a areia do mar que eles estavam olhando. Então, realmente, um exército enorme. Os filisteus deram essa resposta ao ataque que sofreram, do Jonatas com seus homens. Então, vamos adiante. No 6 nos fala assim: Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas, pelos espinhais, e pelos penhascos, e pelas fortificações, e pelas covas. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. E esperou 7 dias até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: Trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto.
Então, diante daquele exército que se formou dos filisteus, alguns do exército hebreu se acovardaram, né? Temeram demais de ver tanta gente, um exército tão poderoso, assim, não vai dar pra gente não. Então eles começaram a fugir, se esconderem, se afastaram mesmo, né? Começaram a desertar do exército de Saul, alguns até atravessando o Rio Jordão, tanto medo que eles ficaram. E nisso a gente vê o quê? Que eles, diante do desafio, só conseguiam ver o grande obstáculo que estava à frente deles. Eles se esqueceram completamente do Deus poderoso que estava do lado deles. E isso acontece com a gente também. Se a gente não tomar mais cuidado. Diante de um obstáculo, de um problema muito grande, a gente pode ter uma tendência a olhar só o problema e esquecer que Deus está conosco. O Deus que nós servimos não tem nada maior que Ele. Ninguém é maior que Ele, nada é maior que o nosso Deus. E eles aqui temeram de tal forma que esqueceram que Deus estava do lado deles. O Deus de Israel que os livrou do Egito e tantas outras maravilhas fez por eles. Nesse momento, eles se acovardaram. Só olharam o obstáculo e se acovardaram. E fugiram. E nesse tempo, Saul tinha o quê? Que aguardar o Samuel chegar, né, no acampamento onde eles estavam, em Gilgal, e ali ele ofereceria um holocausto. Aí sim eles irem à peleja, irem à guerra. Mas já era o quê? O 7º dia, o Samuel não tinha aparecido. Por conta dessa demora, muitos começaram a desertar mais ainda. Aí, a cada dia o Saul viu o exército dele diminuindo. O pessoal, a cada dia mais, aqueles que estavam com coragem, iam enfraquecendo a coragem e iam embora, iam fugindo. Então ele foi, nesse tempo, ele achou conveniente, achou por bem que ele mesmo, Saul, pegasse e oferecesse o holocausto. Ele pede o holocausto, a oferta pacífica, e faz o sacrifício, faz o holocausto. Mas ele não tinha autoridade para isso. Ele não podia fazer isso de forma alguma. Ele não era levita. A situação que se desenhava não era desculpa para ele tomar para si funções sacerdotais. Ele não tinha essa desculpa. Ele não tinha autoridade para aquilo. Quem poderia fazer seria alguém da tribo de Levi. Ele não poderia ter feito. E às vezes Deus demora em dar uma resposta para a gente para isso, para testar a nossa fé, testar a nossa obediência. E testar a nossa paciência. O Saul aqui foi reprovado nas 3. Ele não poderia ter feito isso. Mas ele olhou o exército indo embora e tomou uma decisão errada. Amém? Então vamos adiante no 10. Nos fala assim. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. E Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham juntado em Miquimais, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei. E forcei-me e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então Samuel, logo após ele ter feito o holocausto, Samuel chega em seguida e logo ele percebe o que Saul fez. Fala assim: o que você fez? O que tu fizeste? O Saul erra de novo, porque ele não reconhece o erro, ele justifica o que ele fez como se fosse uma coisa boa, que ele se viu obrigado e se forçou a fazer. A justificativa dele não muda o fato de que ele errou. A justificativa dele não valida o erro, não valida o pecado dele. Ele não poderia ter feito aquilo. Para ele, para Saul,
os fins a serem alcançados justificam os meios, quando não é assim. Os fins devem ser alcançados, mas através dos meios de Deus, dos meios divinos, da forma que agrada a Deus, e não da forma que é peculiar, é confortável para o homem. Mas, infelizmente, o Saul não tinha esse entendimento. Para Saul, o importante era o sacrifício, e não era isso. Para Deus não é importante o sacrifício, era importante a obediência do Saul. O sacrifício não era o importante. É melhor obedecer do que sacrificar. Amém? E ele falhou nisso, ele não obedeceu. É importante para Deus a obediência do Saul, o que ele falhou de forma tremenda. E esse vem a ser um dos primeiros pecados do Saul, o que vai causar o quê? A perda do reino para ele. Ele vai perder o reino por causa dessas atitudes dele, desses pecados. Aqui ele já perde o reino. Mas isso só vai se agravando com o tempo, que ele vê que Saul só vai caindo mais no caráter dele e na busca por Deus, na sua dependência de Deus, né? Então, nesse tempo aqui, Deus já escolhe um homem que seria um homem de acordo com o que ele quer, um homem que tem um coração segundo o coração de Deus, um coração que agrada a Deus. É o tipo do coração, um homem com um tipo de coração que agrada a Deus. Um coração de servo, coração de adorador, que nós sabemos vai virar a ser o Davi, né? Mas já está escolhido, porque o reino já estava tirado da mão de Saul, não tinha jeito, ele não seria, a linhagem dele não seguiria reinando em Israel. Amém? Então vamos adiante agora no 15, que nos fala assim: então se levantou Samuel e subiu de Gilgal a Gibeá de Benjamim, e Saul contou o povo que achou com ele, uns 600 varões. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com eles, ficaram em Gibeá de Benjamim. Porém, os filisteus se acamparam em Miquimais. E os destruidores saíram do campo dos filisteus em 3 companhias. Uma das companhias voltou pelo caminho de Ofra, a terra de Sual. Outra companhia voltou pelo caminho de Bet-Horon, e outra companhia voltou pelo caminho do termo que olha para o vale de Zeboim, contra o deserto. Em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha, e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquinhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada, nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. E saiu a guarnição dos filisteus ao caminho de Miquimais. Então, Samuel vai embora. Depois de ter o embate com Saul, ele vai embora. E Saul, com seus 600 homens que restaram com ele ainda do exército dele, foram e se encontraram com Jonas, foram se encontrar com Jonatas, né, em Gibeá, Jonatas e seus homens. É interessante ver, né? A gente fala que no começo aqui, ele tinha 2.000 homens com ele, no final ele está com 600. Dos 2.000 homens que estavam com Saul, estava com 600. 1.400 já tinham espalhados, né? Aí tá, o João estava com os homens dele lá ainda. Então a gente vê o que? Ele vai e se encontra com Jonatas em Gibeá. E os filisteus se acamparam em Miquimais, em frente. Estava ali próximo a eles. De certa forma, eles estavam sitiando o local onde estava o Saul e o Jonatas. E o exército dele é tão grande que eles estão aqui acampados, mas mandam 3 patrulhas, mandam para o norte, para o oeste, para o leste, para começar a saquear. Começaram a atacar Israel. Mandou uma parte para o norte, parte para o oeste, parte para o leste. E dominaram Israel. Israel se viu incapaz de enfrentar o exército filisteu.
Eles dominam realmente, exercem um controle absoluto sobre Israel, de forma que nem ia haver mais ferreiro no meio de Israel. Eles proíbem fazer espada. Vocês não vão fazer mais espada aqui. Espada e lança vocês não fabricam mais. Então os ferreiros, geralmente quem era ferreiro, ele se escondeu. Não tem mais ferreiro. Porque ele estava ameaçado de morrer. Porque ele poderia fazer uma espada, poderia fazer uma lança. Então acabou o ferreiro em Israel. Com isso acabou a resistência, né? E acabou o ferreiro de Israel de tal forma, não tinha nenhum mesmo. Porque até instrumento agrícola que tivesse que ser afiado, eles tinham que, o povo de Israel tinha que procurar o filisteu para poder amolar. E com preço exorbitante, né? Cobrava o preço lá em cima. Mas se quisesse amolar, tinha que procurar um filisteu. E Israel realmente já não tinha mais nenhum ferreiro. E com isso, claro, não se encontrou mais nenhuma espada em Israel. Se existisse alguém com uma espada, ele estava escondendo. Não encontrava ninguém com espada em Israel, ou seja, não tinha ninguém mais para lutar. A única espada que tinha em Israel era a espada de Saul e de Jonas. Então realmente houve um domínio muito grande dos filisteus nesse tempo aqui. Não se encontrava força, condições de ter um embate contra eles. Sitiaram o Saul e o Jonas e os homens que estavam com eles, e mandaram, por ele ter um exército muito grande, como a gente viu, né? Espalhou parte dos homens e dominaram Israel. Tá? A situação era realmente desanimadora. A gente vê aqui. Realmente o negócio não estava fácil para os hebreus, para o povo de Israel. Amém? Então, amados, terminamos aqui o nosso capítulo 13. Espero que tenha sido uma bênção para vocês, como foi para mim, o primeiro ministrado, amém? Então vamos orar ao Senhor e agradecer por tudo que Ele fez por nós. Senhor, louvado e agradecido seja o Teu nome, ó Pai, Santo de Israel. Ó Deus, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor realiza em nossas vidas. Obrigado, Pai, por esse zelo, pelo Seu amor, por Seu carinho para conosco. Obrigado, Pai, por esse momento que o Senhor nos permitiu compartilharmos, por estarmos aqui aprendendo mais de Ti. Peço que o Senhor esteja abençoando cada irmão, cada lar aqui representado, Senhor. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida de cada família aqui representada, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, por Teu amor, por Tua misericórdia. Mais uma vez agradeço. Continue conosco, Pai, nos orientando, nos guiando, nos mostrando o caminho que devemos seguir, as veredas de justiça do Senhor, para que possamos andar conforme o que lhe agrada. Muito obrigado, Senhor. Receba a sua oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Até a próxima, até semana que vem, onde estaremos estudando o capítulo 14, que é mais compridinho, hein? Vamos levar mais um tempinho, tá bom? Deus abençoe vocês. Shalom. Tchau, tchau.